Efésios capítulo número 4, 7 a 16, diz assim a palavra do Senhor. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e ungido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia. Então, vamos lá juntos estudar isso aqui. Hoje gostaríamos que isso aqui não fosse uma pregação, mas fosse uma aula, não é? Hoje vamos falar do sistema de uma igreja gloriosa. Porque está a ver todas aquelas bênçãos que nós fomos dados, espirituais, em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós estudamos. O ponto focal é que nós sejamos uma igreja gloriosa. O ponto focal é que nós sejamos o corpo que Cristo é a cabeça, que esse corpo, da mesma maneira que Jesus é glorioso, o corpo dele também deve ser glorioso. Da mesma maneira que eu sou negro, meu corpo deve ser negro também, não é? Já imaginou a cabeça ser de um negro e o corpo ser de um branco europeu, italiano? É uma confusão, não é? Não acontece isso aqui, não é? Tem que haver essa concordância, essa harmonia. Então, a igreja, na verdade, deve ser gloriosa. E, na verdade, o livro de Efésios é esse livro que traz o sistema de uma igreja gloriosa. Nós lemos os versos 7 e 16 do capítulo 14. Mas primeiro vamos lá lidar com a imagem de uma igreja gloriosa. Como é que se parece uma igreja gloriosa? Aleluia. Vamos lidar com o quê? A imagem de uma igreja gloriosa. E como é que é essa igreja gloriosa? Aleluia. Então, lemos o verso 16. Vamos começar desse verso. Vamos estudar juntos, né? Podemos fazer isso aí juntos? Vamos fazer juntos. Verso 16 fala de imagem. Fala de que verso 16? Aleluia. Vamos ler aquele verso de novo. Todos vamos entrar na mesma dinâmica. Diz o que é esse verso 16. É bem complicado termos assim. Vou pedir o pastor fazer a obra para mim. Vai. Dele todo o corpo, ajustado e ungido pelo auxílio de todas as juntas. Ajustado e ungido pelo auxílio de todas as juntas. Ou unidos por todas as juntas, não é? Cresce e edifica-se em si mesmo em amor. Cresce e edifica-se em si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida que toda parte realiza a sua função. Está vendo aqui? Estão a dizer que a igreja é um corpo. Que esse corpo tem várias partes. Que esse corpo aqui é ungido, é unido, está vendo? Unido por juntas, não é? Está unido esse corpo. Essa igreja está unida. E na união dessa igreja, cada parte ou cada membro tem uma função. Se fazer acordamente essa função, faz essa igreja crescer. Não entenderam? Faz a igreja fazer o quê? Crescer, se construir no amor, fluir no amor. Mas o ponto essencial é que é um corpo. Que esse corpo tem variedade de membros. Que esses membros estão conectados um com o outro. E nessa conexão,
Não significa estar conectados, todos vão fazer a mesma coisa. Não. Estão conectados, mas cada um tem uma função específica, distinta, que se faz acordamento à função dele. Vai fazer esse corpo aqui crescer a plenitude do amor. Vai fazer o corpo crescer a estar cheio do amor de Deus. Aleluia. Conseguimos entender isso aqui? É muito importante isso aí. E depois, quando você entende isso aqui, somos um corpo, que estamos ligados, que cada um tem sua função específica, que essa função deve ser exercida nesse corpo, para que nós cresçamos no amor. Aleluia. Para que nós fazemos o quê? Cresçamos no amor. Então, isso aqui vai nos liderar ao verso do número 11. Que o verso do número 11 fala de como essa imagem é possível. Como esse crescimento é possível. Como essa igreja pode se tornar uma igreja crescida no amor. Pode abundar no amor. Como isso é possível? Como é que essas junções, como é que essas coisas acontecem dentro da igreja? O verso número 11 explica isso. Que diz o que é o verso número 11? Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse verso está a dizer, fala de um sistema. Que esse corpo que nós estamos a dizer está ligado com ligamentos e juntas, está unido. Esse corpo, cada parte tem que fazer sua função até alcançarmos o amor de Deus. Isso aqui tem um sistema dentro dele. Que esse sistema referenciado aí nesse verso número 11. Esse sistema, na verdade, refere-se ao quê? Esse sistema refere-se a pessoas. Podemos até chamar, refere-se a dons que movem uma igreja gloriosa. Amém? E que, na verdade, esse sistema é o sistema que faz com que a igreja seja essa imagem descrita aí. Para a igreja ser um corpo unido, um corpo que cresce, um corpo que cada um faz sua função, depende de ser movido por esse sistema. Se esse sistema move, esse sistema é como se fosse o combustível, a energia que existe. É como se fosse o pilar, é como se fossem também as ruas que facilitam a vida dessa igreja. Não sei se me entenderam. É importante o entendimento disso aqui. E depois, para entendermos isso aqui, temos que pegar cada sistema, ou cada dom, ou cada pessoa que é referência, ou cada espírito que é referência. São espíritos que movem dentro da igreja e fazem com que a igreja seja habilitada a cada membro fazer a sua função. Seja habilitada a cada membro edificar o outro para todos crescerem no amor. Aqui falam primeiro, ele deu a muitos dons. Qual é o primeiro dom que deu? Ou o primeiro espírito que deu? Apóstolos, não é? Fala de apóstolo. O que é um apóstolo? É sério que nós temos nossas ideologias a respeito do mundo religioso, que dizem que ali é a igreja do apóstolo tal fulano, ali é a igreja do profeta tal fulano, ali é a igreja do profeta tal fulano. Não é isso que nós ouvimos. Mas aqui Paulo fala de um corpo, que todos esses espíritos aqui foram despejados dentro daquele corpo, para o bom funcionamento daquele corpo, para o crescimento daquele corpo, para a capacitação daquele corpo, daquela igreja específica. Entendeu? Tudo isso que está dentro daquela igreja. Amém? Ok. Ele fala de apóstolo. Deu a uns para serem apóstolos. O espírito de apóstolo faz o quê? O espírito de apóstolo é um espírito que traz a verdade. Estabelece um sistema de verdade. Vem trazer a verdade. Estabelecer o sistema da verdade. E podemos dar exemplo. Na maioria das vezes, esse espírito aqui, ou esse dom aqui, opera no pastor Sínio. Que ele traz a verdade. Posso dar um exemplo. Está vendo aqui nessa igreja? Eu venho com a revelação. Chego, digo, a revelação que Deus me falou é esta noite. Eu prego 8 bênçãos. Eu declaro isso aqui. Essa aqui é a verdade. E é esse sistema de verdade que está sendo estabelecido, não é? Está sendo trazido aqui. O Espírito Santo, como é que vai operar nas nossas vidas? É por intermédio dessa palavra que o pastor declarou. É essa palavra que faz com que me lava, não é? É essa palavra que me levanta, é essa palavra que me abraça. É essa palavra aqui que vai me fazer crescer. Amém? O Espírito de apóstolo, ele estabelece
o sistema de verdade. Ele vem estabelecer o quê? O sistema de verdade. Normalmente atua no pastor sênior. É sério que com o pastor sênior declarar isso, que levanta as pessoas também que são muito boas nisso aqui de estabelecer a verdade. Tudo bem estruturado, tudo bem organizado. Mas é um espírito que move na igreja com o objetivo de trazer aquela imagem ali, que o corpo todo é unido. Aleluia. E vimos aqui o espírito de profeta. O espírito de profeta também existe aqui, vem com uma mentalidade que define o passado, o presente e o futuro. E nisso aqui estabelece uma direção que a igreja ou os membros dessa igreja devem trilhar, devem caminhar. Então o profeta, na verdade, o espírito de profeta, na verdade, ele vem ditar o passado, o presente e o futuro, enquanto está dando uma direção que os crentes devem tomar, devem caminhar, devem fazer. Aleluia. Então o espírito de profeta serve como olhos. Aleluia. Serve como quem? Como olhos. Veio a irmã José dizer que, pá, estou mal. O pastor dizia, não é nada disso aí, não é? Isso aqui normalmente sai da boca do profeta. Não é nada disso aí. Por quê? Porque ele conhece o passado, o presente que você está passando e ainda onde Deus está te levando. E depois você aparece e diz, eu, para além daquela maldade que está acontecendo comigo, me levaram para ir para o mato. E depois você vem ter com o pastor, o espírito profético atua. Diz o quê? Vai lá. Me entende, não é? Com base nessa informação de passado, presente e futuro, é muito fácil dar uma direção a uma pessoa. Vai lá fazer isso aqui. É como se fossem os olhos. Se uma igreja não tem um espírito de profeta, essa igreja está perdida. Porque não sabe se está no erro, não sabe se está... Você... Não tem nada aqui. Me entende, não é? Então é o espírito de profeta. Aleluia. Que age numa igreja. E depois temos aqui o espírito de evangelista. O espírito de evangelista faz o quê? Traz de volta aqueles que se desviaram por meio de arrependimento. Esse espírito aqui tem pessoas que quando esse espírito vem, você encontra alguém que se desviou, tá vendo? Não tem nada a ver quando você diz, não, você não vê, porque chora a pessoa. E depois diz, vamos lá, tá assim mesmo. Você que não tem esse espírito, experimenta dizer, não vê, porque vai te dar chapado. Me entende, não é? Isso aqui é uma graça que Deus dá. Que você, com tanta paciência, você pega alguém que está desviado e lhe devolve. E isso aqui está dentro da igreja. Aleluia. E também temos o espírito de pastor e o quê? Me ajudem lá. E mestre, não é? Podemos dizer professor, pastor e professor. Essas duas são meio similares. É bem difícil de você separar. É bem difícil de separar. Afinal, um pastor faz o quê? E o professor faz o quê? Ensina, não? O pastor ensina, o professor ensina. O pastor cuida, o professor também cuida. Aqueles que são professores sabem disso aqui. Tá vendo? Se você está dando aulas da primeira classe, você não é só ensinar, tem que também cuidar. Tem que também tomar conta. Ouvi de uma escola aí que agora é tempo de frio. Aquela escola, 7 horas, está fechada as portas. Mas tem uma professora de uma classe aí, que as crianças são pequeninas. Disse para a minha turma, vocês podem chegar a qualquer hora até às 10. Eu devia abrir para vocês. Porque tem cuidado daquela titia ali. O problema aqui não é matéria. Já teve experiência de tantas tosses, tantos problemas na sala dela. Então ela dá uma tolerância aos seus alunos. Isso aqui é cuidar. Não é só ensinar. É fazer o quê? É cuidar. Tem professores que algumas crianças fazem mijam nas calças. E às vezes você levar vara, bater e tudo. Tem professores que levam aquela criança ali, anda com uma roupinha aí, vai lhe trocar, lhe põe bem, lhe põe ele. Cuida! É como se fosse, tá vendo? Dá a ensinar essa pessoa a viver. Então, a dádiva, ou o dom, ou o espírito de profeta, de professor e pastor, é bem difícil fazer distinção. Porque eles fazem as mesmas coisas, não é? Então, esses dois, nós chamamos de espírito de nutrição. Eles nutrem a igreja. Eles fazem acompanhamento. Eles têm tempo. Você está doente, lhe liga, ele vai fazer os possíveis de
Falou com ele, dia seguinte liga, tudo bem, como está? Está tudo bem, vamos lá orar. Isso aqui é o espírito do profeta. Aquela paciência ali, aquele tá vendo, acompanhamento que faz. Tá vendo aquela coisa de nós pregamos uma coisa no domingo, não é? O apóstolo declara aquilo na segunda-feira. Voltamos de novo com calma, pegar exatamente as mesmas coisas, nutrir, voltar a comer pouco a pouco, até isso aqui entrar no sistema, até isso aqui lavar nossas cabeças. Amém? Amém. Esse é o espírito de nutrição. Eles lideram os membros da comunidade à maturidade e crescimento. Eles são responsáveis por maturidade e crescimento. A igreja cresce quando esses espíritos acontecem. Não sei se me entende o que está dizendo. Aleluia! Amém! Então, esses espíritos aqui têm uma característica que às vezes podem se manifestar todos na mesma pessoa. Ou uma combinação deles. Falei sozinho. Todos entenderam a descrição que eu fiz? Se entendeu a descrição, você vai entender porque você sente paixão por aqueles que estão desviados. Isso é uma maneira de se localizar, saber dizer que isso aqui é por causa disso aqui. É por causa do sistema de verdade que flui na igreja. Porque se você faz isso aí, aquele membro que se desviou está desligado desse corpo, não é? Mas quando você lhe traz, você volta a lhe unir. E o amor cresce. É aquela imagem que nós vemos, não é? Então, isso aqui acontece. Normalmente, quando, por exemplo, eu venho para aqui, para o fomento, Deus descarrega todos os espíritos dentro de mim. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o professor. Todos estão dentro da mesma pessoa. Mas quando começam a ministrar, Deus distribui isso aqui pelos membros, pelos irmãos, não é? Que esses irmãos passam também a fazer exatamente. Outro levanta quando fala, você sente que um apóstolo está aqui. Você sente que um profeta está aqui. Você sente que um professor está aqui. Você sente o cuidado que tem. Outros irmãos têm tempo de vem te visitar. Você vê, uau, a paciência que tem esse irmão aqui é outro nível. Isso aqui são espíritos que estão na igreja, não é? Aleluia. Que podem ser combinados numa pessoa, assim como pode ser a nível individual. Aleluia. Basta esses quatro, quando falamos de quatro, não é? O que mais o quê? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não é? Esses quatro, se esse sistema dos quatro espíritos serem estabelecidos em alguém, essa pessoa é completada para fazer a obra do ministério. Essa pessoa está completa, está preparada para fazer a obra do ministério. É isso aqui que lemos no verso número 12. Diz o que no verso número 12? Diz que com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A edificação do corpo de Cristo tem a ver com esse sistema de espíritos que vão estabelecer, vão crescer, vão nutrir a pessoa, vão levantar a pessoa, estabelecendo a pessoa para fazer a obra do ministério. O ponto focal é fazer a obra do ministério. É uma missão que nós vamos dar, fazer todos nós. Olha para Deus e você tem que fazer a obra do ministério. E para fazer a obra do ministério, amado, você tem que estar sujeito a esses quatro espíritos. Tem que ser trabalhado dentro desse sistema. Quando é trabalhado dentro desse sistema, você é capaz de fazer a obra do ministério. E isso aqui somente é possível quando você foi trabalhado nesse sistema, nesses espíritos. Isso aqui é um processo normal. Não é uma coisa que carece de esforço. Só ouvir a palavra, depois o Espírito Santo vai fazer isso aqui. O Espírito Santo vai criar essa imagem. O Espírito Santo vai criar essa coloração. Esse espírito aí vai te fluir. Essa identidade aí você vai ter. Ouve a palavra, você não declara a palavra, não. Você escuta a palavra, ora com a palavra. Uma das coisas mais normais é isso aqui. Por exemplo, um espírito profético. De repente, você começa a ter visões, começa a entender, é porque antes era assim, agora é assim. Provavelmente o futuro será assim. Com certeza. É por isso que eu vos digo, dormir quando se prega é perca de tempo. Você deve se destruir a si mesmo.
ministrar a palavra e caminhar na palavra. Aleluia. E depois, esse trabalho, a obra do ministério é qual? A obra do ministério, nós podemos dizer 5 coisas aqui que acontecem na obra do ministério. A obra do ministério tem missões. Tem o quê? Missões. Missões é o quê? É carregar o evangelho daqui e ir dar no outro sítio. Amém aí? Amém. Missões é carregar o evangelho aqui e representar essa igreja num outro sítio. Ir pregar lá no serviço, ir pregar lá na escola, é fazer missões. Amém? É certo que alguns movimentos até organizam-se, vão fazer missões na marcha. Qual é o tipo de missão? Pode ser evangelismo, pode ser capacitação, ir a uma outra igreja, chegar a capacitar os irmãos lá, fortalecer os irmãos, encorajar os irmãos. É missão isso aí. Amém? Se esse sistema de 4 espíritos funcionar como deve ser na pessoa de alguém, esse sistema estabelece a pessoa a ser completa para fazer obra de ministério. Não. Essa obra de ministério pode ser missões. Amém? Pode ser o quê? Ser missionário. Missionário pode ser de um país para o outro. Por causa do evangelho. Deixar toda a sua casa, tudo aquilo ali, ir ministrar no outro. Outro cara é a tua família. Hoje já ouvimos a respeito de missionário, não é? Pessoas que vêm da Europa, vêm de onde, vêm ficar aqui. Outros vivem aqui até morrer. Por causa de missiologia. Missões. É que essa pessoa, antes de ser missionário, foi estabelecido numa igreja dentro do sistema de 4 espíritos, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Esses espíritos aqui formaram um tipo de pessoa que é capaz de ir fazer missões sem problemas, ir representar a igreja lá sem problemas. Aleluia. 2, temos o caso de ministros. Ministros podemos até chamar de obreiros. Obreiros também, para ser obreiro, deve ser uma pessoa que é estabelecida dentro desse sistema. Esse sistema de 4 espíritos trabalha você, o sistema de verdade a partir do apóstolo é estabelecido em ti. A direção a partir do profeta é dada a ti. A correção do caminho é dada a respeito do evangelista. O nutrir, o acompanhamento, o abraço, o amor é dado a partir do pastor, não é? A partir do professor. O ensino é dado a partir do professor. E depois você é estabelecido para ser um obreiro. Ministrar para as outras pessoas. Entenderam, não é? É possível que você queira ser obreiro, está sentado ali. Está aqui a explicação por que você não é obreiro até hoje. Você tem que ser estabelecido no sistema de 4 espíritos. Quando você é estabelecido nisso aqui, há maturidade confirmada nisso aqui, você fica obreiro. Você é ministro. Nosso objeto aqui é que todo membro dessa igreja seja obreiro. Todo membro dessa igreja seja missionário. Todo membro seja preparado, sempre para dizer primeiro que você vai fazer missões em Xaixai. Você diz, meu pastor, vou para lá. E chega lá, a igreja flui, sem nenhum obstáculo. Porque o sistema de verdade está estabelecido dentro de quem? Dentro de ti. E quando você sai daqui para Xaixai, chega lá, quando abre a boca, o Espírito Apostólico declara a verdade. Quando quer ministrar, o Espírito Profeta ministra. Quando quer ministrar ainda, o Espírito Evangelista traz aquelas pessoas de volta. Quando quer ministrar ainda, você abraça eles, você ensina eles. E depois, levanta outros ministros que serão capazes de ser missionários e ainda serão obreiros também. Aleluia! E, então, todo obreiro, mas vocês são obreiros. Se você não está estabelecido no sistema dos 4 espíritos, ainda tem problema. Tem que ser estabelecido. Tem que ser uma pessoa que foi treinada dentro do espírito crescer. Aleluia. Terceiro, temos os adoradores. Aqueles que manuseiam dentro do culto. Amém? Esses aqui também tem que ser pessoas que foram estabelecidas dentro desse sistema. Foram levantados por intermédio desse sistema. Estamos a falar de quê? Dos adoradores. Falando de quê? Dos adoradores. Amém? E depois, temos também aqueles que têm autoridade da palavra. Aqueles que têm o quê? Autoridade da palavra. Missionário, me ajude lá a repetir. É o quê? Missionário, obreiros, adoradores. Não autoridade sobre a palavra, autoridade da palavra. É autoridade sobre a palavra, essa pessoa é outra coisa. Porque essa pessoa é superior à palavra, né? A autoridade da palavra. Amém? Aqueles que têm
essa autoridade da palavra, não é? Tem essa figura de autoridade na palavra. Amém? Isso aqui é estabelecimento. Então, uma pessoa que diz, irmão, não faz isso aí. E depois o irmão não faz. Se fizer, aquele irmão passa mal. Essa autoridade vem desse espírito aqui, desse sistema aqui. Aleluia. E isso é que ajuda, talvez, os pais, não é? Para conversar com os teus filhos, não é? Amém? E depois, temos por fim os contribuintes. Temos o quê? Contribuinte. Esse sistema aqui treina as pessoas, na verdade, a crescer, a amadurecer. Que para um ministério crescer, um ministério fluir, precisa de contribuintes. Pessoas que vão para o mundo a sofrer, trabalhar duro e depois contribuir para a obra. Missionários que saem daqui, vão para outro país, vão viver de quê? Tem que viver da contribuição da igreja. São esses contribuintes que sustentam os mistérios de Deus. Missionário é sustentado pelos contribuintes. O ministro obreiro é sustentado por isso. O adorador, aquele que tem a autoridade da palavra. Todos aqui estão dentro disso. O próprio contribuinte está nessa igreja. Esse sistema tem que levantar esse tipo de pessoas. Não é porque a pessoa quer ser visto na igreja que contribui. Porque aqueles nossos irmãos que vão para a igreja, o objeto é humilhar os outros, fazer ver que eu tenho, eu posso. É por isso que estou fazendo isso aqui. É por isso que tira 100 meticais e faz isso aqui. Não é isso que fazem? Me veja, tenho 100. Me veja, estou entregando 100 meticais. Não é isso que fazem? Não tem nada a ver isso aqui. Tudo que você precisa é quando você é levantado por esse espírito aqui, não tem como você não ser contribuinte. Não tem como você... Se é tua vida isso aqui, é tua casa, é teu corpo. Quem não contribui para o seu corpo aqui, levanta a mão. Tem os que contribuem mais e os que contribuem menos para o seu próprio corpo. Outros só de maquiagem, isso é uma fortuna. Aquela maquiagem é contribuição para o teu próprio corpo, para o teu próprio bem. Ou estou a mentir? Aleluia. Contribuímos com água, com sabão, com roupa, brincos, o que é outra coisa? Tem tanta coisa que nós mesmos contribuímos para o nosso próprio bem. Então, o corpo de Cristo também levanta pessoas e são contribuintes para Ele mesmo. Amém? Então, uma igreja normal, todos os membros devem ser missionários, todos os membros devem ser ministros. Esse é o nosso objeto. Todos os membros têm que ser adoradores, todos os membros têm que ter a autoridade da palavra, todos os membros têm que ser contribuintes. Se nós nos levantarmos assim, nós seremos uma igreja gloriosa. Seremos aquela igreja que unida com todas juntas, cresce naquele que é Jesus, no amor de Deus. Eles crescem, aleluia. E o foco, na verdade, desse treinamento, de você se tornar missionário, ministro, adorador, contribuinte, autoridade da palavra, é para que todo membro seja igual a Jesus. Isso aqui temos, no mesmo capítulo, nós temos o verso número 13. Diz o que é 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o objeto central é você atingir a plenitude de Cristo. É você ser igual a Jesus. Em todas as áreas da vida, você ser igual a Jesus. E aí já não há fuga, não há fada. Ou você consegue, ou você consegue. Mas para chegar até essa estatura, tem que haver esse treinamento aqui. Que é o treinamento por intermédio da palavra. E a palavra está a dizer hoje que a imagem que Deus está à busca é uma imagem de um corpo unido, ligado. Que esse corpo, cada membro faz a sua função. Vamos supor que você foi tocar a tua função, você é mais apostólico. Tem que fazer corretamente isso. Tua função é profética, tem que fazer corretamente isso aí. Sua função é... Isso aqui é para o bem de cada um de nós. Nós ministramos um para o outro. Eu posso ministrar para ti, assim como você pode ministrar para mim. É possível esse pastor? Muito bem. Aleluia. Se Deus está operando, não o pastor. Quem está operando é quem? O pastor só é nosso líder. Mas é Deus que está fazendo a obra.
Então, se nossa igreja está correta, está crescendo correto, tem que crescer, ser visível Jesus. Quando nós olhamos claramente, Jesus está pleno ali, Jesus está completo naquela igreja, Jesus está ali. Se quer ver Jesus, vai ter com aquela igreja. Jesus disse, serão vistos como os discípulos quando aconteceram o quê? Quando se amarem. É por isso que aí fala de crescer até alcançar o amor. Quando nós nos amamos, estamos unidos, nos amamos, o amor flui. Isso aqui, será fácil fazer missões, será fácil você ter autoridade da palavra, será fácil ser adorador, será fácil. Não é porque aquelas irmãs que cantam aqui, pintam melhor maquiagem ou têm melhor voz. Todo mundo aqui, quando é treinado no sistema, tem o direito de subir ali e cantar. Aleluia. Eu sou treinado com o sistema, você está dentro disso aqui. Isso aqui é o Espírito Santo que faz, é Jesus que dá. Quando as pessoas